Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas, um curso sobre CSS. Para quem não sabe, desenvolver site. Para você desenvolver website, você tem que ter uma ideia de CSS, que é para manter a organização do seu website, para montar a página, para deixar ela bonitinha. Você não vai só fazer um site em imagens, né? Você vai lá no Fireworks, cria o layout, recorta ela toda e cola no e sai montando no Dreamweaver, né? Não, você tem que saber estilizá-la, formatar cada fonte, a cor que você quer, isso, aquilo outro. Você tem que deixar ela bonitinha, definir a logomarca, a área da logomarca, o menu estilizado e por aí vai, né? Então você tem que saber um pouco de CSS se você quer começar a desenvolver, criar websites, né? Você tem que saber pelo menos um pouco de CSS, beleza? É, e, pra... e hoje, na videoaula de hoje, é bem uma introdução ao CSS, né? Que são folhas de estilo, o significado de CSS. Mas o que é uma folha de estilo? É um conjunto de regras, né? Que informa a um programa responsável pela formatação de um documento como organizar uma página. Exemplo, eu crio a função e o navegador vai mostrar a função já executada, entendeu? Então eu digo assim, como se eu dissesse, chamasse o cachorro viesse até a mim, ok? Então você tem que montar ela bem estilizada, ficar bonitinha. Você tem que saber aquela função, você tem que ter uma ideia para poder fazer um site. Tem que ter uma ideia de pelo menos um pouquinho de CSS. Então por isso tô fazendo esse curso aí para quem não sabe nada de CSS. Então, primeiro tô dando a introdução. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é que você assiste todas as videoaulas. Se você pelo menos souber um pouquinho de CSS, é bom você rever, né? Que pelo menos você revisa e vê se está tudo certo, se é o que você lembra mesmo. Então, se você não, vou escutar essa aula não, porque ele não vai explicar nada, só tá falando que é CSS, eu quero saber, eu quero aprender. Claro, calma. Essa é só a primeira videoaula, você vai aprender. Nós vamos para prática, também vamos ter teórica e prática, ok? Nós vamos ter a teórica e a gente vai ter a prática de todos os de todas das funções CSS. Primeiro a gente vai ter a teoria, depois a prática. Então é bom você ouvir, prestar atenção, pegar um caderninho, anotar o que eu vou falar, porque exige, se você quer aprender alguma coisa, você tem que prestar atenção, tem que estudar, tem que se focar naquilo. Pronto. Eu quero que tem gente que é assim, eu quero aprender PHP. Vamos lá, eu vou assistir umas aulinhas de PHP. Pô, é cansativo. É cansativo, porque é uma linguagem que é muito código. Você tem que lembrar daquele código, ok? Você não tem que lembrar necessariamente. Você tem que ter uma ideia. Você tem que anotar pelo menos, mas você anota só aquela função, mas você tem que saber para que serve aquela função, entendeu? Então é bom você assistir todas as videoaulas para você focar bem, para você saber bem para que serve aquilo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que eu quero repassar para vocês o meu conhecimento em CSS, ok? A maior parte dos programas de editoração eletrônica e processadores de texto modera, moderados trabalham com folhas de estilo. A maioria dos sites assim é HTML, porque para usar CSS você tem que também ter uma noção, não precisa ter avançada, mas ter uma noção básica de HTML para poder você aprender CSS. Então, se você não sabe nada de HTML, eu peço que você feche o link do YouTube dessa videoaula e vá aprender um pouco sobre CSS, pelo menos o básico, saber quais as principais tags do HTML. Eu ia fazer isso, né? Mas tem tantas videoaulas por aí de HTML,
tantos tutoriais que eu decidi fazer CSS, que é um pouquinho avançado, que é onde você estiliza o HTML, entendeu? Você junta as duas em forma e cria uma página excepcional, uma página bonita, né, com CSS. HTML você define as divs. Em HTML você define as divs, aonde ela vai estar. Já em CSS você vai formatar ela, entende? Então é muito simples. Esta descrição, que se aplica a estilos em processadores de texto e programas de editoração eletrônica, também vale para a web. Na web, os parágrafos são blocos marcados por descritores HTML, como menor que H1, menor que P, maior que. Isso vai ser muito utilizado, essas duas tags HTML. Você tem que ter essa noção para poder mexer com CSS. Tem que saber para que serve o H1, a função H1 em HTML e a função P em HTML. H1 para definir um cabeçalho, né? Isso aí, pô, quem não souber isso aí, se você quer aprender CSS, você tem que saber um pouquinho. E é a P e etc. Para fazer com que todos os blocos de texto marcados com H1 em um documento seja exibido em tamanhos de 48 pontos, basta definir a regra, beleza? Então, a gente não vai dar muito... A gente só vai falar na teórica aqui. E a próxima de aula vai ser na prática. Então, eu só dei essa dica para vocês. Escutem, vejam e assistam, escutem e prestem atenção em todas as videoaulas se você quer aprender de verdade, ok? Então, hoje só foi a apresentação. Só foi o que é CSS, ok? Então... CSS, você tem que saber um pouco, pelo menos um pouco. Você tem que saber como abre, como faz o início, até o fechamento do HTML. Que são, isso é simples, né? Que é HTML, title, head, né? Se não me engano. Porque eu só sei mais na prática assim. E assim para me lembrar é muito chato. É muito chato para você lembrar. Você tem que estar sempre praticando para você não esquecer. Que se esquece, viu? Você tem que ter uma memória boa para lembrar disso tudo, ok? Então você preste atenção em todas as videoaulas. Tem muita gente que pulou. Se assistiu essa videoaula, que claro, com certeza vai pular essa videoaula. Não é obrigado, mas eu recomendo, que é para você entender com certeza, ok? Então na próxima videoaula a gente vai começar na teoria, na prática, na teoria também. Tudo junto. Então a gente vai praticando e eu vou explicando para vocês para que serve cada uma delas. E depois no final desse curso a gente vai fazer como posso falar, uma página. A gente vai desenvolver uma página de projeto final para usar a maioria daquilo que a gente aprendeu nesse curso. Então, até a próxima videoaula. Não deixe de ouvir essa videoaula completa, ok? Não é videoaula, é mais uma teoria, uma explicação. Então é bom você prestar atenção, que na próxima videoaula você vai entender o que eu falei aqui. Então, até a próxima videoaula.